que sejamos uma boa ferramenta destes espíritos. Amém. Vamos lá. Vampiros espirituais. Como se proteger? Erros, teimosia e fé. São os temas que nós vamos abordar hoje. E aí, te chamou a atenção? Vampiros espirituais. E como que você consegue se proteger disso? E qual é a diferença entre um teimoso e aquele que é fervoroso na fé? Pois muitas pessoas associam a teimosia à fé. Não, eu tenho fé. Quer ver o exemplo? O Souza, a história do Souza. Por ser teimoso, acabou desencarnando, mas ele associava aquela teimosia à fé que ele tinha. Bem, fique aqui conosco para esse bate-papo espiritual da manhã ou da madrugada ou da tarde, não importa o horário que você esteja conosco. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos dando início a mais uma semana, na segunda-feira, depois do atendimento espiritual das caravanas de luz em Aracaju. Nós vamos falar das caravanas de luz também. Como que é selecionado os médiuns para ir às caravanas de luz? Você tem ideia? E o que é uma caravana de luz? Eu gosto de sempre explicar tudo que eu falo aqui, porque muitas pessoas novas entram nesta programação e se depara com um cara falando de caravana de luz, mas o que é isso? Caravana de luz é um trabalho itinerante de atendimento espirituais nas cidades. Ora, uma semana está aqui, outra semana está ali, está acolá, e levando essa energia da espiritualidade aos corações. Sabe como fizeram os apóstolos? Eles não saíam peregrinando pelas cidades naquela região. A estrutura era bem menor do que hoje, não é? Não tinha um avião para você se deslocar. As caravanas de luz é isso, é levar a espiritualidade às cidades, ponto. Se quiser mais informação, entra no site, põe aí o Wilson, site do Templo Maria Santíssima, aí você vai entender o significado das caravanas de luz, o seu propósito, ok? Mas olha só, hoje trouxemos o tema Vampiros espirituais, como se proteger. Erros, teimosia e fé. Tem gente que insiste no erro, teimosamente insiste no erro e associa a sua fé. Não, a fé não é teimosa. A fé, ela é persistente na prática do bem. A fé, ela te dá estabilidade para você não se desesperar por não ter alcançado ainda aquilo que você quer. E consciente, a pessoa que tem fé, consciente para agregar mais informações até alcançar o que deseja. O teimoso é diferente. Ele não agrega novas informações e continua fazendo da mesma forma, querendo resultado diferente. Sabe, eu vou contar a história de Souza novamente aqui, porque é uma história que mostra claramente o que é a teimosia associada à fé. O Souza vivia numa cidade tranquila, porém a cidade vivia abaixo de uma represa. Uma certa chuva torrencial fez com que o prefeito tomasse a decisão de abrir as comportas da represa, porque senão ia estourar a represa. Então, ele foi avisando, pediu para a Defesa Civil avisar a todos da cidade para sair de suas casas por causa dessa enchente. Foi lá um carro passando na rua, avisando, o carro da Defesa Civil avisando, saiam da sua casa, a represa vai ser aberta. O Souza teimosamente disse, não, Deus vai me salvar. Tá bom, todos saíram, o Souza ficou em casa. Passado o tempo, a água começou a subir, o Souza foi para o segundo andar da casa. Na janela passou um barco. Souza, entre aqui, Souza, entre aqui.
porque vai tudo ser inundado. Souza, não, porque eu tenho fé, Deus vai me salvar. O barco foi embora, o Souza teve que subir no telhado. Em cima do telhado, o helicóptero passa, joga ali aquela escada e diz: Souza, sobe, 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 que senão você vai morrer, Souza. Que morrer, Deus vai me salvar. E o que aconteceu? Souza desencarnou. Chegando no mundo espiritual, o Souza foi prestar conta e foi buscar ali informações. O que é isso, Deus? Eu confiava em você, eu tinha fé, e aí eu acabei morrendo, como é que é isso? E aí Deus disse: Souza, eu te mandei ali a Defesa Civil, eu te mandei o barco, eu te mandei um helicóptero, e você queria o quê, Souza? Queria que eu estendesse a mão do céu e te arrastasse dali para acabar com a sua teimosia? Essa história singela nos faz pensar: será que eu tenho fé ou eu sou teimoso? Muitas vezes eu quero uma coisa, eu quero. Aí eu ouço um padre, um pastor, um bispo, esses caras de autoestima aí, um palestrante de autoestima, né? E aí eu fico cheio de vontade e continuo fazendo a mesma coisa de forma errada, querendo o melhor resultado. Não. O que a espiritualidade nos ensina, o que o Cristo Jesus nos ensinou, é que estejamos abertos a conhecimentos novos, agregar conhecimentos novos, para que renovemos as nossas ações em prol do que desejamos. Não é desistir do que eu quero. Não vou desistir porque eu não quero ser teimoso. Não, isso não. O que eu quero eu vou alcançar. Mas se eu não alcancei até hoje é porque algo de errado eu estou fazendo ou algo que eu ainda não fiz preciso fazer. E isto é a fé. A fé amplia a sua cabeça para que você perceba o que não percebia. Isto é fé. A fé te traz humildade para você entender que ainda não está capacitado a ter o que você tanto deseja. Eu desejo uma promoção. A história da promoção é bem interessante. Vou contar essa história também. Vamos lá? É importante. Os espíritos pedem, a gente faz. Um homem, ele trabalhava muito tempo, mas muito tempo dentro da empresa, mas muito tempo, e esperava uma promoção. Chegou um jovem e foi contratado. Em pouco tempo, o superior deu um cargo a mais para o jovem, aquele cargo que aquele homem que trabalhava há muito tempo esperava. E ele ficou revoltado, mas revoltado. E foi no chefe e disse: poxa, eu estou aqui há décadas esperando uma promoção e agora chega esse rapaz, em pouco tempo ele ocupa o espaço que eu esperava tanto. Que coisa é essa? Né? Vamos intitular o João. E chegou ali o Roberto. O João há tanto tempo esperando promoção, o Roberto entrou e ganhou a promoção. E o João reclamando para o chefe disse assim: João, você está aqui há tanto tempo esperando uma promoção, mas você fez por onde merecer? Eu chego de manhã, fico até tarde, como eu não fiz? João, olha só, espera um pouquinho que eu vou chamar o Roberto. Não, antes disso ele disse assim: João, faz um favor, eu vou te explicar o porquê. Mas antes disso, vai ali na quitanda e vê lá se tem banana que eu quero distribuir na hora do almoço. Tá bom? E aí o João saiu chateado, mas foi. Chegou lá, ele olhou que só tinha um cacho de banana. E a empresa grande não ia dar para todo mundo. Aí ele volta e entra e fala: chefe, é o seguinte, só tinha um cacho de banana, não vai dar para todo mundo, então nem trouxe. Tá bom. Aí o chefe disse assim: João, agora eu vou te explicar o porquê que o Roberto foi promovido. Senta aí. Roberto, vem aqui. Faz um favor, ali tem a quitanda, vê lá que eu quero distribuir as bananas aqui na hora do almoço como para os funcionários. Vai lá. E o Roberto foi. Chegou lá, ouviu, ou percebeu que só tinha um cacho de banana. O que ele fez? Ele voltou e falando para o chefe: olha, chefe, é o seguinte, fui lá, só tinha um cacho de banana. Então eu achei melhor trazer maçã. Maçã estava mais barata, ela é mais nutriente e todos vão se agradar com as bananas. Vai se agradar mais do que as bananas.
Então tá aqui, ó, pelo menos uma maçã para cada um. Aí olhou para o João e disse: João, tá vendo? Porque ele foi promovido e você não? Gente, a nossa vida tem que ser dinâmica. Eu preciso ser dinâmico na vida. Eu não posso ser quadrado. Não, eu tenho que fazer a vida girar. Eu preciso fazer a minha vida desenvolver. Eu não posso ser quadrado. O João foi quadrado por décadas e queria ser promovido, mas não se capacitava para isso. O João rejeitava fazer curso que a empresa pagava. O João rejeitava aprender coisas novas, porque ele fazia muito bem aquilo que ele era designado, mas ele só fazia aquilo. Será que você não é um caso como esse do João? Será que você não é um João? Você quer ter uma coisa, mas não quer se renovar para alcançar aquela coisa. Eu quero ter um carro novo, eu quero ter um celular novo, mas eu não tenho dinheiro. E aí vive reclamando porque não tem dinheiro. Não ter dinheiro significa que você não produz dinheiro. Mas como assim? É que meu chefe que só me paga pouco, então produza mais. Produza mais, seja mais valioso para o seu chefe, para a instituição que te abriga, que te acolhe. Seja mais valioso. Quando um esportista, como um atleta de futebol, ele é bom, há uma negociação entre muitos clubes pagando mais porque ele é valioso para o clube. Não é assim? Por que você não pode ser um atleta valioso para a sua empresa? E aí a empresa vai dizer, não posso perder esse atleta, ele é valioso, então vamos arcar aí com um bom salário para ele? Ué, não é? E assim tudo, tá? Tem gente que quer melhorar a saúde, mas teimosamente continua uma má alimentação. E a pessoa ainda tem fé. Ela vem à casa espiritual, ela passa pela entidade, a entidade dá as informações necessárias e ela teimosamente continua comendo aquilo que agrada ao paladar dela, sem saber, ou melhor, sabendo que está fazendo mal a ela. Mas ela tem fé, porque ela vem na casa espiritual, ela não poderia ter sido curada pelos espíritos? Não. Não. Por quê? Porque o obsessor, ele sabe a sua fraqueza e alimenta essa fraqueza em você. O obsessor sabe da sua fraqueza. Se a sua fraqueza é comer, ele vai fazer tudo para botar comidas saborosas na sua frente. Se a sua fraqueza é sexo, ele vai dar um jeito de colocar. Se a sua fraqueza é compra, ele vai dar um... Entende? Por quê? Porque o obsessor quer alimentar a sua fraqueza, o seu mal, para você continuar sendo o quê? Um capacho desse obsessor. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao nosso irmão Zé Preto, que traz esses temas: erros, teimosia e fé. Vampiros espirituais, como se livrar deles? Senhor Jesus, nós desejamos, sim, nos livrar de todo tipo de vampirismo. Nós desejamos, Senhor, ter fé, mas uma fé raciocinada, não uma fé cega, que nos faz agir imprudentemente. Queremos, Senhor, com toda a serenidade, te pedir a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos.
Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Deus, por nos permitir essa reunião. Obrigado por estar na presença destas pessoas. Obrigado, Senhor. De coração eu agradeço essa oportunidade de estar na presença dessa espiritualidade e conversando com estas pessoas para que cada um possa descobrir todo esse potencial que há, para que cada ser humano possa descobrir que ele é filho de Deus. E como filho de Deus, olha, faltou energia aqui. Eu não me importo com isso. Você se importa? Eu não me importo. Não me importo mesmo. Então não vou parar o trabalho porque faltou energia, apagou a TV. Apagou aqui as luzes de trás. Eu não me importo. E você? Porque o maior valor não é o vídeo. O maior valor é você. Então, o que a espiritualidade faz é despertar em cada um de nós, o potencial que nós temos. Então eu agradeço por ter essa oportunidade de estar na sua presença. Vamos lá, vamos ouvir então o nosso irmão espiritual, Zé Preto. A capacidade intelectual que acompanha todos vós, muitos dos problemas, muitos dos processos obsessivos são oriundos e fortificam-se pela teimosia, resistência e a ignorância do ser em querer aprender. Mas a resistência do homem ainda o colocam à mercê dos cobradores, dos vampiros, encarnados e desencarnados, trazendo a dúvida, a incerteza, colocando sempre uma condição imaginária para que os filhos consigam as respostas e o esclarecimento das tormentas vividas. Mas aquele filho que vigilante está, através da prece, dos banhos, do ritual diário da prece, do Evangelho no lar, será sempre auxiliado para que, através do conhecimento, consigas a libertação dos erros. Se perceberes, o mal que acomete a todos tem grande participação espiritual, porque é atraída pelo pensamento, pelas más palavras, a invigilância e os desejos dessa e das outras vidas. Mas o irmão humilde, que com atenção aprende e coloca em prática todo o ensinamento, percebe-se que um passo adiante sempre está. E a cada etapa vencida pelos próprios méritos, fortifica-se e certifica-se a fé. Mas aquele que rapidamente quer as respostas, deixando de cuidar do vibracional, mais difícil fica de encontrar a paz de espírito e colocando sempre a culpa em outros irmãos, nunca analisando e vendo
que tudo depende de vós. Faça cada um de vós o que o Evangelho do Cristo ensinou. Ame, não acuses, perdoa, siga adiante e não peques mais, pois aquele com o coração purificado do amor conseguirás passar pela porta estreita e com isto irás revelar a verdadeira beleza do vosso espírito, o espírito eterno, feito à imagem e semelhança de Deus. Obrigado, Zé Preto. Obrigado. Graças a Deus a energia voltou, nós já temos aqui o fundo novamente, a televisão, as luzes e você, graças a Deus, está aqui em prol ou em busca de conhecimento, de conhecer que todo o poder e toda a transformação da sua vida está em você. Você sabe que hoje, depois que nós aprendemos com estes espíritos, torna-se tão lógico, não é? Toda transformação, toda mudança que eu quero em minha vida, eu não posso de maneira nenhuma esperar de você. Você, a transformação que você quer para a sua vida, não pode você esperar dos outros. Pois a transformação, ela parte de dentro, é uma condição de cada um. Ah, Júlio, mas eu dependo do meu chefe, eu dependo desse, eu dependo daquele, daquilo. Olha, podemos depender, mas não dependo de ninguém para agregar conhecimento e mudar a minha postura diante daquilo que eu quero alcançar. Isso eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de ninguém para agregar informações. Eu só dependo de uma pessoa, e essa pessoa sou eu mesmo. Como diz os espíritos, né? O baiano diz assim, ó, você quer reclamar de alguém? Vá no espelho da sua casa, olhe no olho do espelho e reclame dele. Diga para ele que ele está te atrapalhando, diga para ele. Diga para ele que você não vai deixar mais ele te atrapalhar, que de fato eu não posso ser teimoso acreditando que a vida precisa mudar para eu melhorar. Não, a vida vai mudar quando eu mudo. A vida vai melhorar quando eu melhoro. Isso não é a lógica? Não é a lógica? Ah, Júlio, mas eu não sou valorizado na empresa que eu trabalho muito. Você sabe que isso é uma enganação que a pessoa ela própria cria. Isso é uma obsessão, tá? É uma obsessão. O obsessor fica ali fermentando. Ó, aqui ninguém te dá valor. Aqui, ó, não adianta você fazer isso que ninguém vê. E ninguém olha para você. Isso é obsessor. Pois, quando você dá o seu melhor, aonde você estiver, mesmo que as pessoas não te valorize, o valor é você que está se dando. E aí, a oportunidade é você que está criando na sua vida. Não espere dos outros. Não espere. Os fatos vão ocorrendo conforme você vai emanando para o universo. Se você sozinho, olha bem, vamos falar disso de trabalho porque nós estamos na segunda-feira e precisamos nos livrar dos obsessores que nos acompanham nas nossas atividades profissionais. Quando você está sozinho na instituição que você trabalha e ali você procura fazer o seu melhor, sozinho, ninguém está vendo, mas você está dando o seu melhor, o que você está fazendo é emanando uma energia produtiva. E essa energia vai criando um campo magnético que vai abrindo portas para um trabalho melhor, mais remunerado. Agora, se você, ninguém está vendo, eu vou ficar na minha. Agora o chefe chegou, agora eu vou trabalhar para ele ver. Se você esperar que o chefe veja, quer dizer, só trabalha na frente do chefe, é porque você está mentindo para si mesmo. Você está se enganando. Muitos dos processos obsessivos são oriundos e fortificam-se pela teimosia, resistência e a ignorância do ser em querer aprender. Tem gente que não quer aprender. Tem gente que prefere, mas prefere mesmo
se esconder dos aprendizados. Porque aprender significa que é algo novo que você não sabe fazer. E vai exigir de você dedicação. Então, dedicação sim, é algo que muitas pessoas procuram evitar. Por quê? Porque tira da sua zona de comodismo. Fazer o que sabe é cômodo, é mais leve, é a porta larga. Mas aprender é sair desse estado de comodismo e ir a uma região que você não conhece, é desconhecida. E você precisa desbravar essa região. É a porta estreita que o Cristo Jesus nos ensinou a entrar. Obrigado, Zé Preto, obrigado de coração. Obrigado mesmo, obrigado. Ele fala sobre o porquê são atraídos pelos pensamentos e pelas más palavras os espíritos obsessores. Porque as más palavras atraem aqueles que gostam deste palavreado. Os maus pensamentos atraem aqueles que gostam destes pensamentos maus. E aí, a porta de entrada para a obsessão. Então, preste atenção nos teus pensamentos e nas palavras proferidas. Preste muito, mas muito atenção. Tá certo? Não quero me alongar não, porque nós vamos aqui ouvir ainda vamos ouvir aqui nosso amigo Gilberto Rissato falando das caravanas. Eu quero que você preste atenção na pergunta que foi feita aos espíritos por Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 48. A pergunta de hoje é a seguinte: o que significa a expulsão de demônios mencionada no Evangelho? Boa pergunta, não é? O que significa para você? Expulsão dos demônios, tipo aquele gadareno, sabe? Um famoso trecho do Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, onde o endemoniado de Gadareno. Gadareno era a cidade, né, Paulo de Moraes? E Jesus foi até lá e afastou os demônios. Tanto que ele disse, qual o seu nome? Ele disse Legião, que não era apenas um espírito, era uma quantidade de espírito que obsidiava aquele ser. Mas vamos lá a resposta. Refere-se à libertação de influências espirituais negativas ou à cura de doenças que, na época, eram atribuídas a demônios. Tudo depende de como se interpreta as palavras, pois muitas verdades são expressas de forma alegórica. Tá vendo? É igual o Adão e Eva. Adão e Eva é uma forma alegórica de falar sobre a vinda dos espíritos adâmicos, a raça adâmica que foi expulso do seu planeta e perdeu o paraíso que era e veio para o planeta chamado Terra. E ali se deparou com todas as dificuldades que já tinham vencidos no planeta que viviam. Mas aí houve essa alegoria, Adão e Eva comeu a maçã, foi expulso do paraíso, enfim. Esse é outro tema que nós vamos abordar um dia, não é? Mas eu quero que você acompanhe agora um trecho de uma de um bate-papo que nós tivemos com Gilberto Rissato enquanto estávamos nos deslocando para uma das caravanas de luz na estrada. Então a gente aproveita esse tempo para falar de espiritualidade. E fora perguntado como são selecionados os grupos para a realização desse trabalho de caravana de luz. Gilberto. Eles não são selecionados, eles se auto-selecionam. Não é que tem alguém que vai reunir essas pessoas já estão reunidas. Você pode ver, os evangélicos não fazem trabalhos semelhantes? Os católicos não fazem trabalhos semelhantes? O grupo que está mais atrasado nessa história toda são os que se dizem espíritas e espiritualistas, que eles se fecharam nesse mundo que eles criaram, de que eles são os melhores, os mais evoluídos, e falam só entre eles.
Eles não se abriram para poder receber novas pessoas. Eles têm um preconceito muito grande em relação às outras casas espirituais. Se não estiver filiado a eles, são rejeitados. Então, o trabalho que nossa casa está fazendo é justamente de levar, por exemplo, conhecimento, né, de uma manifestação espiritual, de um atendimento espiritual, em muitos lugares, praticamente ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, esse trabalho de formação que está sendo feito, né, desses terapeutas, isso tem ajudado as pessoas a se humanizarem, que é o intuito de todo o trabalho, é justamente fazer com que as pessoas se humanizem mais. As pessoas se tornem melhores e se preocupem em ajudar o semelhante. O trabalho que a gente vai estar difundindo, né, do centro holístico, é dos terapeutas se doarem, não porque eles são melhores, mas é uma oportunidade que está dando a eles conseguirem créditos para eles, mediante o conhecimento que eles já têm, que trouxeram das encarnações passadas, mas que ficam aí guardados porque eles ficam com medo de fazer. Então, conforme a gente vai divulgando e a gente vai abrindo as portas para que eles possam trabalhar, a assistência que eles dão às pessoas, ajudam as pessoas, ajuda a equilibrar o emocional, o mental das pessoas, o físico também, e ao mesmo tempo, e principalmente, ajudam eles, né, a ficarem mais humanos, os que se integram, que tem alguns que vão, que vendo, né, que tem um grande atendimento, por exemplo, dentro da nossa casa, o que eles vão fazer? Vou abrir uma casa para mim. Muitos vão fazer isso. Vão deixar de fazer o papel que eles têm que fazer, porque eles vão, que negócio, a tentação da carne, né? Das condições materiais, vai fazendo com que vai fazer com que eles acabem se perdendo em meio a essa tentação toda. É o que a gente está falando, né? São espíritos que reencarnaram, que prestam esse trabalho lá no mundo espiritual, que ao mesmo tempo lá no mundo espiritual eles tentam, por exemplo, atrair outros espíritos para poderem fazer esse trabalho lá também, de se doar lá dentro dos centros hospitalares que tem lá, para a aplicação do passe, do reiki. Todas essas técnicas que são aplicadas aqui são aplicadas lá na regeneração das pessoas que desencarnam com problemas graves, neurológicos, graves, psicológicos, pessoas revoltadas da vida, para eles ajudarem. Então alguns começam, desistem. É todo mundo que fala, eu vou. Não é porque espírito que ele desencarna, que ele fica bonzinho, não, vamos lá ajudar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, tem muitos que quer saber disso não. E aqui na Terra, esses que reencarnam também, que já começaram esse trabalho lá, eles se sentem atraídos em fazer isso. Só que muitos acabam se perdendo, por quê? Querem transformar isso num meio de vida. Isso, pessoal, não que eles não mereçam ganhar dinheiro com isso, só que muitos cobram muito caro, né, para poder fazer isso. Cobram muito caro, então, e não fazem quando a pessoa precisa, não pode pagar, não atendem. Então isso não os ajuda. Então o que a casa está fazendo é justamente arrebanhando essas pessoas. Tem uns que vão ficar com o olho grande, mas tem uns que vão se integrar e vão se dedicar, vão se sentir bem, vão se sentir partes, né? São partes do trabalho. E parte de toda essa egrégora. Vão se sentir úteis à humanidade. Como fazem os espíritos lá.
esses que são muito bons em técnicas aqui, são altruístas, porque eles já fazem esses trabalhos por aí. Se doam completamente, além do trabalho que eles têm lá. Obrigado, meu irmão Gilberto Rissato, obrigado mesmo. Então a gente vai entendendo que não há uma seleção. A própria pessoa que seleciona-se pelas atitudes que toma e acaba criando vínculo, quer dizer, aproximação por quê? Pela afinidade. Então, se você já foi numa caravana de luz ou deseja participar de uma delas, crie esse vínculo de afinidade. Você sabe que cada lugar onde nós vamos tem ali o grupo de tarefeiros, trabalhadores que se reúnem para criar a estrutura para que as caravanas possam desembarcar na cidade. Por exemplo, esse final de semana tivemos em Aracaju. Então ali tem um grupo de pessoas, seu Jorge, sua família, Durvalina e tantos outros. Eu não quero falar apenas uns nomes que vêm à minha cabeça, porque é um grupo grande. Então, se você quer participar, ora, veja na sua cidade. Veja, nós temos aqui vários grupos. Cada cidade tem um grupo. Você pode adentrar um grupo do WhatsApp. Você pode entrar nesse grupo e dizer, eu quero fazer parte. Tá bom? Olha, agradeço de coração mais esse dia de bate-papo espiritual com você. Amanhã estaremos de volta. A Casa Espiritual te convida a fazer esse trabalho de propagação das mensagens dos Espíritos de Deus. Se você deseja, vem conosco. Vamos espiritualizar a humanidade. Prepotência? Não. Apenas confiança em Deus. Eu confio. Eu acredito na espiritualidade. Eu acredito que o Cristo Jesus, ele veio e continua presente, espiritualizando os corações. Então, eu faço a minha parte. E você, deseja? Vem conosco. A casa precisa de recursos materiais. Pedimos, sim, dinheiro para a manutenção da casa. O Pix fica aqui, o QR Code. Seu coração aí se sentiu lá dentro e tem a possibilidade, nos ajude. Nos ajude. Sabe que início de ano não é nada fácil, né? O término tem uma dificuldade grande. Início de ano também. Contas e mais contas, impostos e mais impostos. Então a gente pede a você, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Muitíssimo obrigado. Aqui tem 2 vídeos, se você quiser continuar nos acompanhando. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus.